Bom, então nesse vídeo eu vou te mostrar algumas dicas sobre desempenho, manutenção, como que você deve configurar o seu Lightroom. Então a primeira dica delas está aqui no menu Editar. Então a gente vai usar aqui Preferências. Vamos aqui para Geral. E aqui em Geral a gente tem opções de importação. Então eu acho muito importante deixar desmarcado essas duas caixinhas. O que elas fazem? A primeira delas, ela diz que ele vai mostrar a caixa de diálogo de importação quando o cartão de memória for detectado. E isso muitas vezes se aplica também ao HD externo. Então é bem chato, às vezes a gente está editando, está com o Lightroom aberto, e só de plugar um cartão ou um HD, ele já abre uma janela de importação. Então a gente vai desativar isso daqui. E a segunda opção é selecione a coleção importação atual / anterior durante a importação. Ou seja, quando a gente deixa essa opção marcada e a gente importa fotos em um catálogo já existente, ele automaticamente oculta as fotos anteriores. Então a gente pode exibir novamente, mas é muito mais fácil a gente já deixar isso aqui desmarcado para a gente não precisar ocultar as fotos que a gente já estava trabalhando. Segunda dica, a gente vem aqui para edição externa. E é aqui que eu vou escolher o formato do arquivo que o Lightroom vai trabalhar quando jogar a edição para o Photoshop. Então nesse caso, por padrão, ele está sempre marcado TIFF. Então no de vocês deve estar TIFF também. Só que eu recomendo mudar para PSD, porque o PSD é um arquivo que também tem camada, também é editável, só que ele é muito mais leve que o TIFF. Então se você tem aí 10 arquivos editados no Photoshop dentro do seu catálogo do Lightroom e todos estiverem em TIFF, você vai ter um catálogo muito mais pesado, fotos muito mais pesadas para trabalhar, e em PSD você tem a mesma qualidade, só que com tamanho bem reduzido. Inclusive, sempre deixa o espaço de cor em Profoto RGB. Quando a gente clica aqui, a gente tem a opção de Adobe RGB, sRGB, e como a gente sempre exporta em sRGB, então normalmente a gente clicaria aqui para já deixar em sRGB. Porém, o interessante de estar deixando em Profoto é que o Profoto é um espaço de cor que está acima do Adobe RGB e do sRGB. Ou seja, ele tem toda a gama de cores possíveis, então a gente vai transportar isso para o Photoshop e voltar para o Lightroom, e somente na hora de exportar que a gente seleciona o sRGB. Então vamos deixar marcado aqui por enquanto o Profoto RGB. Uma outra dica está aqui em interface. Então aqui a gente vai selecionar essa opção exibir número do índice. Normalmente ela está desmarcada. E quando a gente marca essa opção, a gente consegue ver um número de cada foto em cima das miniaturas. Então se eu desativo eu não tenho esse número. E ativado eu tenho um número para me basear, para eu saber quantas fotos faltam, ou para me organizar de alguma forma de acordo com esses números aqui. Próxima dica aqui em desempenho. Então a gente vai em desempenho e tem a opção de utilizar o processador gráfico. Então caso você tenha uma placa de vídeo dedicada, uma placa para te ajudar a acelerar o gráfico, você pode clicar aqui e deixar em personalizado para você selecionar as opções que ela tenha, ou deixa em automático para você utilizar ela, só que no meu caso eu deixo desativado, porque a minha placa ela me dá um desempenho menor do que o meu processador e memória trabalhando sozinho. Então eu prefiro deixar desativado, que eu já senti que eu tenho um desempenho maior. Então, no seu caso, você pode deixar desativado e testar, e depois você ativa ela, então você clica aqui em automático, e você compara como que fica mais rápido, se é com a placa ou se é sem, que muitas vezes o gargalo pode estar vindo aqui. Segunda opção, a gente tem aqui na configuração de cache, então eu sempre deixo algo em torno de 20 GB para você ter um cache do Camera Raw. Você nunca usa tudo isso, tá? O cache ele fica bem menorzinho do que isso, só que é importante você ter um espaço a mais para você poder trabalhar. E ainda nessa janela, a gente vai aqui para configurações do catálogo. Então, uma vez que você entrou aqui, tem algumas opções. Aqui em metadados, uma que eu gosto muito de deixar ativado é gravar alterações automaticamente no XMP. O que isso aqui faz? Qualquer edição que você fizer aqui dentro do seu catálogo, você não precisa salvar porque está tudo salvo no catálogo. Quando você marca essa opção, além dele salvar no catálogo, ele gera um arquivinho junto do seu arquivo .nef ou .cr2 ou .jpeg, ele cria um arquivinho junto .xmp. Então todas as alterações que você faz na edição, ele também salva nesse arquivinho. Então isso faz com que caso o seu catálogo seja corrompido, caso você perca o catálogo e precise daquela edição novamente, é só você ir na pasta, acessar o seu arquivo RAW e ele já vai ter atrelado a ele um arquivo XMP, já vai estar do ladinho ali um arquivinho que quando você abrir no Photoshop, no Lightroom ou enviar para alguém, a foto já está com a edição. Aqui em manipulação de arquivos, em tamanho de visualização padrão, você pode deixar em automático. No meu ele está 1920 porque é a largura máxima do Full HD. Mas caso você esteja trabalhando com uma máquina com um monitor HD, 2K, 4K ou qualquer outra resolução, vai ter um outro valor aqui dentro.
E você pode deixar automático, porque ele vai selecionar o tamanho máximo do seu monitor. E aqui em qualidade eu sempre deixo média, tá? Nem alta nem baixa, qualidade média dá para trabalhar muito bem. E a gente vê que fica um arquivo leve, então fica um cache de visualização total de 21 MB, então tá leve para a gente poder trabalhar. Bom, e voltando aqui agora em preferências, tem mais uma configuração que é muito importante, que é otimizar catálogo. Então imagina que você tem um casamento, um evento com muitas fotos e aquilo começa a ficar lento. Então quando começar a ficar lento, você abre aqui em desempenho, clica em otimizar catálogo, botãozinho otimizar, e ele vai otimizar o catálogo para você. Então ele vai fazer algumas configurações internas para deixar tudo mais rápido, mais organizado. Próxima dica está aqui na nossa área de trabalho. Então se a gente clicar com o botão direito em alguma área que não tenha nada, não tem foto e não tem ferramenta, a gente pode alterar a cor do plano de fundo. Então posso deixar branco, cinza claro, alterando os tons de cinza, cinza médio, cinza escuro. Eu gosto do cinza escuro e do cinza mais escuro, que a gente consegue visualizar melhor a nossa foto. Parece que a gente tem um pouco mais de sensação de pretos e brancos. Mas caso você queira ver como ela vai ficar no Facebook, por exemplo, você pode colocar branco para você ver como que ela fica num tom branco ou num papel. Tá? Tem a opção preto também, mas eu sempre deixo no cinza escuro ou no cinza mais escuro. Tá? A próxima opção está aqui nessa setinha, que é sobreposição de grade. Então quando a gente clicar aqui, vai aparecer esse slider. Vou até fechar a miniatura aqui. Então o que isso aqui faz? Quando a gente altera de nunca para sempre, automaticamente ele mostra uma grade em torno da minha foto, para eu poder entender se ela está bem enquadrada, se eu preciso alinhar o horizonte. Se eu segurar o botão Ctrl do teclado, eu tenho aqui a opção de alterar a opacidade e tamanho. Então eu posso clicar e arrastar em tamanho para diminuir o tamanho da minha grade. Só que isso a gente pode fazer por aqui também, é só arrastar essa linha. Segurando o Ctrl novamente, eu também posso alterar a opacidade. Então eu posso deixar essa linha mais transparente ou mais marcante. Isso a gente vai alterar de acordo com a imagem. Então aqui eu posso deixar essa grade sempre ativa, de repente com uma visualização um pouco mais afastada, ou eu posso deixá-la desativada. Mas uma coisa que a gente pode estar fazendo também é clicando e arrastando bem no cantinho, para a gente ter um painel mais longo. Então normalmente ela estaria mais curtinha assim, e agora eu arrastando ela, deixando ela um pouco maior, eu tenho uma barra maior para poder deslizar. Tá? Ainda nessa janela tem mais uma coisa que dá para a gente fazer. Por exemplo, tem alguns ajustes que dificilmente a gente use, como por exemplo upright, ou então calibração, tem gente que não usa. Então caso você não use calibração, você pode vir aqui e deixar fechado. Então vou fazer a mesma coisa aqui com upright, para a gente não ter um tamanho desnecessário. Então essa ferramenta não vai ocupar espaço na nossa área de trabalho. Tá? E por fim, a gente pode também personalizar esse lado esquerdo. Então aqui em predefinições, a gente tem alguns presets que o Lightroom já entrega para a gente automaticamente. Se a gente apertar com o botão direito em cima de alguma dessas pastas, a gente vem aqui em gerenciar predefinições e eu posso desmarcar isso aqui. Então não é que eu estou deletando, eu só estou ocultando esses presets daqui. E com isso eu posso ter os pacotes que eu mais utilizo já de forma mais simples.